Pois é, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta com o MTV Debate. E com o tema de hoje, o brasileiro é preconceituoso? Pois é, e aí faltou aqui na nossa mesa nossos dois integrantes aqui, os mais próximos à minha pessoa. Então, eu chamarei logo aqui do meu lado a Lê Almeida, que é publicitária, estudante de Sociologia e autora do blog Nordestinos Paulistanos, não é isso, Alê? É isso mesmo. E aí, diga lá. Bom, eu acredito que o preconceito, todo mundo forma, tem os seus o brasileiro não é preconceituoso, porque é muito grande a nação. Mas eu acredito que a gente forme preconceitos para organizar a própria vida. Eu acho que deve ser todo ser humano, é meio que assim, né? Você tem que ter um norte, né? Para saber, para vir aqui aí na MTV... Se você por eleger o norte, você já está demerecendo o sul. Exatamente. Não é? Aí o sul já vai ficar, porra, sacanagem. Coitado de mim. Pô, você está me deixando desnorteado, né? Exatamente. Sacanagem, né? E mas dentro... e aí, como lidar com essa coisa que é tão fundamental no ser humano? Depois eu vou falar isso com o Rafael também, que os grandes filósofos eram muito preconceituosos e tem filósofos que, inclusive, conceituam o preconceito como algo que deva ser nutrido, né? Que cai na dialética, você tem que discutir... Né? Contextualizar. Exatamente, duvidar de tudo. Esse meu preconceito, ele é real, tem que ir até a fonte, pesquisar, ir a campo, colher dados. Deixar bem claro para as pessoas se você não é nordestina, né? Não sou nordestina. O objetivo do blog não foi levantar nenhuma bandeira, nordestino é melhor ou pior, porque nas pesquisas eu diagnostiquei que muitas personalidades não eram nordestinas, as pessoas não sabiam que eram nordestinas, consumiam aquela cultura, ou fosse música, livro, teatro. Com o coração totalmente aberto. Olha que coisa linda. Daqui a pouco, puta que pariu, nordestino. Ele fez isso, então se eu não gosto de nordestino, não posso consumir o que ele produziu. Que legal, isso é muito interessante, né? Então, não é bandeira alguma, é só porque eu entendi que o preconceito, ele se dá pela falta da informação. Se você... Por exemplo, eu formei o meu preconceito ao vir aqui. Imaginei que a MTV fosse de um determinado... Será que se a gente... Vou fazer outra pergunta. Será que a gente, quando colocar a expressão, né, preconceito, desta forma, a gente não está pulverizando, meio que tornando a palavra muito elástica o bastante para que, de repente, a gente, num acesso de monomania repetitiva, a gente acabasse meio que perdendo esse significado, porque você tem um conceito, você tem um juízo, você tem coisas que, a princípio, perante a ética e a filosofia, são lícitas, né? Exatamente. Mas o pré-conceito pressupõe um julgamento errôneo por ser antecipado. Né? E por ter premissas que não estão no foco da questão. Sério que eu estou falando isso, estou no filósofo, mas você está entendendo? Eu acho que a gente fala que o preconceito, eu tive um preconceito aqui, não. Será que é isso mesmo? Ele serve para organizar, ser parte das suas referências, do seu ambiente, da sua educação, e que você tem que estar predisposto a conhecer aquele objeto e ver que a sua hipótese estava certa ou não. Normalmente ela não está correta. Parece que o preconceito... Também, olha, eu vou mandar aqui para o Rafael. Parece que o preconceito parece aquele... É um antibiótico, é um vírus imunológico de uma coisa muito atávica ao ser humano. Será que eu estou falando alguma coisa que tem... Não, é porque esse papo aí é meio complicado, porque eu vejo uma diferença abissal entre preconceito e discriminação. O preconceito, porque se votar em cola, é bem provável que ele vai defraudar alguma outra... Vamos citar pessoas aqui agora não. Mas, como você bem citou, sabedoria não garante dignidade a ninguém. Mesmo os filósofos, os mais antigos, diziam que mulheres escravas não estavam no mesmo patamar. Então, eu acredito que o preconceito não é uma questão intelectual, teórica. É uma questão ética e, como tal, é concreta. Quem sofre preconceito tem um rosto, mora em algum lugar. Ou seja, a gente trata mais de relações. Então... Mas peraí, outra coisa, quando ela falou de conceito e preconceito, eu queria que você entrasse nessa coisa. Mas eu fiz um preconceito, mas tem um juízo, tem um conceito, e tem um preconceito, e tem a discriminação. Né? Vocês acham que tem essas etapas? Eu não vejo etapas. A gente trata basicamente aqui, todo mundo que está sentado nessa mesa tem algum problema social para contar. Ou alguma coisa para determinar
sofrer preconceito ou não. Isso não vem ao caso. Por isso que eu acabei de dizer que eu não vejo um problema intelectual em discutir preconceito. Né, Joãozinho 30 tinha uma frase genial que é: quem gosta de miséria é intelectual. Pobre gosta de dinheiro. Isso foi um golpe na ditadura militar, foi um golpe no coração da intelectualidade, a rapaziada. Tristíssima, né? Porque isso sempre acontece. Porque pensar o preconceito talvez não esgote o que ele merece. Porque um pensamento que não propõe nenhuma ação é como, a gente pode dizer, um avião sem asas. A potência de voo é dantesca, mas a capacidade de voar é nula. Mas o budismo que propõe a não ação. Mas não... Mas eu estou te espetando, não é não? Deixa eu desempenhar meu papel de pseudo-filósofo aqui, então. Pseudo-filósofo. Porque o tema geral do programa diz: é o brasileiro preconceituoso? Então, se a gente for tratar a coisa aqui com a honestidade, notando que o preconceito é um fenômeno evidente, nas escolas, nos ônibus, né? Não importa, onde você chegar, existem microgrupos e macrogrupos, é a ideia de oposição e situação. Então, se a gente redirecionasse a questão para ela ser mais profunda, no sentido de que maneira o brasileiro lidar com os seus preconceitos. Porque... Tipo assim, eu estava lendo a biografia do Kafka, e uma coisa assim, tinha um chefe de governo lá na vida lá do Kafka, que estava lá entre alemães e ídios, aquela coisa sionista. Né? Aí o cara falou uma coisa que eu pensei assim, acho que um chefe de governo atual devia falar assim, estava uma briga violenta, e o cara queria organizar a bagunça. Falei assim, porra, eu não vou ser idiota, nem piega de pedir para que vocês se amem, mas se suportem. Você acha que, de repente, no nosso caso, nós, por mais que sejamos brasileiros, passionais, a gente não podia fazer um pacto, tipo assim, aí... você é bacana, não gosto muito, mas, tem uma suportabilidade, uma coisa mais honesta do que esse amor que a gente não possui. Suportabilidade, já o conceito de tolerância já me incomoda um pouco, você tem que suportar o outro. Então vamos pro embate logo, a guerra civil. O que você propõe, então, em relação a esse tipo de... São rachaduras sociais, né? Proposições. Estão surgindo atualmente. Proposições são extremamente perigosas. Mas tem que ser dadas de uma forma ou de outra, né? Você não concorda que o preconceito existe, não porque ele é, digamos, numa genética da existência do homem, não, mas é uma questão, como eu posso dizer, homeopática. Mas é óbvio... É homeopático, a gente cresce... A homeopatia na filosofia é uma situação muito complicada, hein? Você sai de casa, vai cortar o cabelo, e é o 18º cabeleireiro que chamam de homossexual, e você só tem 12 anos. Mas agora, o homeopático tem a ver com essa percepção? Eu digo, o preconceito é diluído no nosso dia a dia. Em qualquer instância da sociedade, você vai ver alguém sendo discriminado. Então, sim. Não foi assim com você, nenhum tipo de preconceito que ele acomete até hoje, ou nunca cometeu nenhuma barbaridade. Qualquer um dessa mesa aqui pode ser tão ou mais preconceituoso do que a Mayara Petruzzi, que a gente veio aqui destruir. Agora, eu gostei disso. Eu vou passar agora para o Henrique, mas antes disso eu quero te dar um toque, que eu acho que seria legal, sobre essa polilateralidade do preconceito. Eu acho que é muito interessante saber que todos nós nos odiamos. E seria mais... eu acho que é mais confortável saber disso. Porque todos nós nos odiamos. Então não tem assim, eu sou muito mais odiado do que aquele grupo. Não, todos nós nos odiamos. Você não concorda com isso? Em parte. É um psicodrama. Você falando isso, eu acho que você meio que relaxa, né? Veja bem, Lobão, eu acho que é importante a gente tentar pontuar alguns aspectos aqui, até para o próprio debate nosso. Eu acho que o primeiro ponto é a gente identificar o conceito hoje de raça. Isso é importante. Isso é muito importante. Por exemplo, hoje, a legislação, né, que regulamenta a prática do crime de racismo, ele diz lá, praticar, induzir ou incitar a discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Mas veja bem, hoje o conceito na literatura jurídica se assemelha o conceito de raça, está diretamente relacionado com a acepção sociológica dessa expressão. E não no sentido biológico dela. Porque biológico não tem sentido. Exatamente. Esse é um grupo étnico ou outro, mas raça não tem. Por exemplo, eu acho que é consenso aqui entre nós, por exemplo. A Mel... Ou seja, a favor da frenologia, na verdade. A Mel falou uma coisa muito importante. Você vê que hoje há uma crescente campanha de combate à homofobia, né? Ou campanhas homofóbicas. Veja bem, se a gente vir o texto da lei, ela fala que a homofobia seria uma espécie de discriminação e preconceito, mas evidentemente que é.
Né? Homofobia, você já tem um pavor, você já saber se esse pavor é lícito ou não, porque pavor ele já está embutido na palavra. Mas né? no caso aqui, o nosso caso aqui é o seguinte, o preconceito e a discriminação, eles se caracterizam quando há alguma investida contra um grupo de pessoas que se distingue por qualquer razão, seja pela língua, seja pela cor, seja pela uma vinculação, né, cultural, até mesmo regional, territorial, que foi o caso específico desses desferimentos, dessas mensagens contra o povo nordestino. Então, o conceito de raça hoje, para que haja o enquadramento dele no sentido da prática do racismo, é muito amplo. Esses casos aqui, né? Lógico, esses casos aqui que são expressamente vinculados no texto da lei, Lobão, são casos exemplificativos, mas o alcance dele, ele se aplica a toda e qualquer medida, né, toda e qualquer atitude que vise diminuir ou atingir a moral, a autoestima de um determinado grupo de pessoas, seja ele qual for. Então, isso aí é um conceito muito amplo, independentemente isso é se for difícil, branco... É pouco palpável também, exatamente. Né? Então, é importante que esse debate aqui, eu acho que o outro aspecto que vale a pena ressaltar também, Lobão, é que as pessoas precisam compreender que essas comunidades virtuais, elas hoje não podem se assemelhar a um campo de impunidade, né? Essas comunidades virtuais não estão ao redil da legislação. Não, que o OAB mesmo exatamente, de Pernambuco se movimentou. Elas hoje se equiparam como um veículo de comunicação. É a mesma coisa de eu fazer hoje aqui, no seu programa, uma declaração mas que tem seja milhões de pessoas envolvidas, a uma categoria, né? E inclusive o poder de reverberação dessas mensagens nessas comunidades sociais é muito maior, inclusive, do que na imprensa escrita. Atualmente é verdade. É verdade. Então, a gente precisa ter consciência de que as pessoas têm que ter responsabilidade no que fala e no que escreve. Ok. Agora nós temos outro link com o Borges. Borges, você está na Faculdade Metodista, Universidade Metodista de São Paulo. Fala, meu querido Borges. Exatamente, Lobão. Estou aqui com a Patrícia, que, nessa discussão de onde vem o preconceito, de onde surge, tem uma teoria também. Como é que é para você? O que é o preconceito? Bom, eu acredito que a partir do momento que existem as diferenças entre os seres humanos e o individualismo, sempre vai existir preconceito, porque eu acho que a sociedade não está preparada para lidar com o coletivo, pensar coletivamente. E apesar disso ser um pensamento meio conformista, eu acho que a gente nunca deve deixar de lutar contra o preconceito. Tem alguma ideia de como essa luta fazer isso? Bom, eu acho que o primeiro passo é a gente saber entender como funciona. E eu acredito que isso, como parte do ensino, é fundamental. E também temos aqui o Fabrício, que é pernambucano, está aqui em São Bernardo, São Paulo, e estava contando que você é músico, né, velho? E você não sentiu tanto preconceito assim, justamente por causa disso. Como é que é isso aí? Pois é, cara, isso é interessante, assim, porque se você chega produzindo alguma coisa, trazendo arte, né, então o pessoal já te olha de uma maneira um pouco diferente. Pô, você faz arte, o que é isso, né? Já relaciona pro Pernambuco, Chico Sainz, Cordel do Fogo Encantado, então o pessoal já vê de uma forma, pô, isso é muita hipocrisia um negócio desse, né, cara? Se você vem de lá, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é a forma que o pessoal olha pra gente, né, dessa maneira. E você sentiu quando você veio pra cá, você sentiu algum problema, achou que ia ter algum problema quanto a isso ou não? Eu já pensava nisso, né? Eu já pensava. Infelizmente a gente já pensava, mas foi uma coisa que, né, eu vi aquele negócio programado para vir, então vamos ver o que é que dá. Vim fazer arte, graças a Deus o pessoal tá gostando, então não tem tanto, mas em vez em quando só rola uma brincadeirinha, você sabe como é, né? E é isso aí, galera, vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Debate MTV.